responder algumas perguntas que são feitas a mim com muita frequência. E as perguntas estão relacionadas à medicação. Acredito que a medicação é um dos maiores tabus quando a gente fala de TDAH. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu ajudo pais a lidarem com os sintomas do TDAH mesmo sem ter um diagnóstico fechado. O diagnóstico fechado muitas vezes tem como consequência ou próximo passo a medicação. E para eu responder todas essas perguntas, porque são essas perguntas que eu vou responder neste vídeo, eu quero antes te contar como é que os médicos chegam nesses protocolos de tratamento, né? Então, existem as sociedades médicas pautadas em pesquisa científica, então os caras lá, muito grandes, estudiosos, científicos, do mundo inteiro, eles se organizam e tentam chegar num acordo. Nem sempre esse acordo acontece, então existem alguns protocolos diferentes. Alguns países entendem que o diagnóstico de TDAH precisa obrigatoriamente ser iniciado pela medicação. Outros países não, eles entendem que não, o diagnóstico de TDAH, quando a criança recebe o diagnóstico de TDAH, ela pode sim começar o tratamento pela psicoterapia ou por outras intervenções terapêuticas. Então isso vai ter uma diferença entre países, mas 100% de certeza e de comum acordo que a medicação para TDAH é um dos tratamentos mais importantes e mais eficientes para o controle dos sintomas. Então, é importante só eu dizer isso tudo, né? Eu tô iniciando o vídeo com toda essa informação, porque tem muitas pessoas que acham que é o querer do médico. Ai, porque o médico quer dopar o meu filho. Ai, porque o médico, ele vai sempre por esse viés da medicação. Ele não tentou nada antes. Então, assim, existem muitos estudos, muita pesquisa, muita gente dedicando tempo e dinheiro para chegar a certas conclusões, tá? Claro que existem médicos e médicos, assim como todos os profissionais de todas as áreas, médicos que tentam algumas alternativas antes da medicação, principalmente quando a gente fala de criança, né? Porque a criança está em desenvolvimento. Mas existem também aqueles médicos que são mais radicais ou que não se atualizam tanto, mais tradicionais, enfim, e acabam tendo algumas posturas mais arcaicas. Então é óbvio que você precisa confiar no profissional que está atendendo o seu filho, você precisa olhar para esse profissional e sentir firmeza, confiança, entendeu? Não dá para você sair de um consultório com 1 milhão de dúvidas. Ai, não sei por onde começar, o que fazer. Ai, meu Deus, tô muito insegura. Não, você tem que sentar na frente do profissional e tirar todas as suas dúvidas. Eu já falei várias vezes das nossas crenças, né, a respeito da medicina. Nós, meros mortais, né, que não somos médicos, nós achamos que o médico, ele é o detentor do saber. E a gente confia piamente no que ele fala. A gente tem medo de questionar, de fazer perguntas, porque, né, ele estudou, ele é médico. É uma profissão, assim, muito respeitada. A gente coloca os médicos num altar. E, na verdade, a gente precisa trabalhar com esse profissional de uma maneira mais aqui, ó, horizontal. A gente não pode verticalizar essa relação, porque senão ele fala, você obedece. Você não questiona. E quando eu falo questionar, não é ir contra ao que o médico tá falando ou, sabe, ser birrenta e não vou fazer isso, não importa o que ele diga. Não é, essa não é a minha sugestão. Mas é você pensar com clareza, com crítica mesmo, sabe? Mas peraí, tá, tô entendendo, você tá me receitando essa medicação, mas deixa eu entender, o que isso vai acontecer? O que vai ocasionar no cérebro do meu filho? Perguntas que muitas vezes vocês fazem a mim porque vocês sentem mais confiança, mais liberdade, porque eu tenho esse canal aberto com vocês. Então eu vejo, diariamente eu recebo perguntas sobre medicação, sobre efeito da medicação, sobre dosagem da medicação, perguntas inclusive que eu trouxe aqui, porque vocês sentem confiança no que eu falo. E eu fico muito agradecida por isso,
Mas é o que eu sempre digo, não é da minha área, né? Eu não sei qual é a dosagem certa da medicação para o seu filho. Mas cá estou gravando um vídeo sobre medicação porque eu sei que faz parte, né, da cartela da lista de dúvidas que vocês têm e de angústias que vocês têm, tá lá a medicação e eu estou aqui para te ajudar. Mas eu acho muito importante que essa mesma liberdade que você sente em relação a mim, de me mandar um direct, uma mensagem ou comentar aqui embaixo no vídeo, essa mesma liberdade você precisa ter com um médico. Você precisa se sentir à vontade de fazer as suas perguntas, de tirar as suas dúvidas. Nunca se esqueça que é do seu filho que nós estamos falando. E eu tenho certeza que nenhuma vida importa mais para você do que a vida do seu filho. Então não fique tímida, sabe, em tirar as suas dúvidas. Não fique. Pergunte, saia do consultório assim com muita clareza. Muita clareza. É isso que importa. Então vamos lá. A medicação, ela é obrigatória? Então, muitos pais, ao receber um diagnóstico de TDAH, e muitas vezes esse diagnóstico é dado por um psiquiatra ou por um neuropediatra, o diagnóstico vem junto com uma receita, com uma indicação de medicamento, né? Ritalina, Concerta, Venvanse, enfim. Independente da medicação, o susto é o mesmo e a angústia também. Meu Deus do céu, será que não tem outro jeito? Será que a medicação é a única saída, é a única maneira de ajudar meu filho? Será que não tem outro jeito de fazer isso? E se eu tentar floral? E se eu tentar a terapia? E se eu tentar colocar ele, sei lá, numa atividade física? Ou se eu fizer microfisioterapia? Ou se eu fizer barra de axis? Ou se eu fizer outros tratamentos, acupuntura? Será que não melhora? Porque os pais estão sempre adiando essa decisão de tomar a medicação. A medicação é obrigatória? Gente, nada nessa vida é obrigatório. A gente tem livre arbítrio e a gente pode escolher os nossos caminhos. Então, aqui, o que eu posso te responder em relação à medicação? Ser ou não obrigatória? Não, não é obrigatória. Porém, ela é eficiente. A medicação, segundo as pesquisas científicas, ela é a maneira mais eficaz, mais eficiente e mais rápida de controlar os sintomas do TDAH. Será que se eu der ômega 3 para o meu filho, será que resolve? Pode ajudar, principalmente se o seu filho tiver níveis baixos de ômega 3. E se eu procurar uma nutricionista e melhorar a alimentação do meu filho, cortar carboidrato, cortar açúcar, será que melhora? Com certeza melhora, mas muito possivelmente não resolve, tá? Então, se o seu filho tem uma alimentação muito irregular ou, né, assim, só come porcaria, muito doce, quando você muda o hábito alimentar, você tem um efeito positivo. Se o seu filho tem baixa produção de ômega 3, quando você repõe, muito possivelmente você tem um efeito positivo. Se o seu filho é sedentário, não faz nada, se você coloca ele numa atividade física regular, muito possivelmente você vai ter um efeito positivo. É óbvio, porque tudo isso importa. Mas não dá para você criar a expectativa de que essas intervenções, elas irão regular as alterações neurológicas que o seu filho tem por conta do TDAH. Então, a medicação, ela não é obrigatória, mas ela é sim indicada porque é considerado o tratamento mais eficaz para o controle dos sintomas do TDAH, tá? Agora, Paula, olha só, já tô te ouvindo aqui, ó. Você falou e eu ouvi. Paula, mas o meu filho começou a passar com uma nutricionista, a fazer atividades físicas e a tomar ômega 3 e ele melhorou muito. Se o seu filho tem o TDAH leve, a chance dessas intervenções alternativas funcionar é muito maior do que se o seu filho tiver um TDAH grave. Então, quanto mais grave é o TDAH, mais necessária
é a medicação. Quanto mais leve o TDAH, você pode sim iniciar com outros tratamentos. Psicoterapia, floral, ômega 3, atividade física, nutricionista, enfim, seja lá o que você está buscando aí. Então, se a criança tem um TDAH leve, com poucos prejuízos, é mais fácil de administrar. Então, qualquer intervenção já tem um resultado bacana. Agora, quando a criança tem um TDAH grave, do tipo combinado, muito agitada, muito impulsiva, muito desatenta, fica mais difícil. Eu vejo no curso, né, Fazendo as Pazes com o TDAH, as mães de crianças com TDAH grave, até mesmo com a medicação é difícil de regular o que está desregulado. Até mesmo com medicação, terapia, faz fono, faz atividade física, ainda assim é difícil. E é por isso que essas mães chegam até a mim, né? Chegam até mim pedindo ajuda mesmo. Fala, socorro, me ajuda. E no curso Fazendo as Pazes com o TDAH, elas encontram tudo de bom, uma rede de apoio maravilhosa, me encontram nos plantões de dúvidas pra gente conversar, e aí elas percebem que a mudança na postura delas, né, eu tô falando mães porque é a maioria, mas também tem pais participando do curso, que a mudança de postura realmente importa, né, e faz toda a diferença. Então, só pra voltar aqui, que eu dei uma fugida do assunto, a medicação para TDAH, ela não é obrigatória, mas quanto mais grave, mais necessária, ok? Vamos então para a segunda pergunta. Como agem os medicamentos? O cérebro da criança com TDAH, deixa eu fazer um cérebro aqui, mais ou menos, tá? O cérebro da criança com TDAH tem algumas alterações, principalmente no córtex pré-frontal. Esse cérebro é assim, tá? Que é essa área que tá aqui atrás da minha testa. Isso aqui é córtex pré-frontal. Então, imagina que esse cérebro tá assim, pra lá. Então, essas alterações são alterações de baixa, né? Então, a criança, ela tem uma baixa motivação para fazer as coisas, ela tem um baixo autocontrole, é por isso que a criança age de uma maneira impulsiva, não consegue pensar para falar, não consegue controlar as suas emoções, não consegue, enfim, se controlar. A criança, ela tem uma baixa atencional, e na verdade não é que ela não presta atenção, mas ela presta atenção em muitas coisas e ela não consegue focar. Ela tem uma baixa capacidade de concentrar, de focar a sua atenção. Então, tudo isso que tá baixo na criança com TDAH normaliza com a medicação. Por quê? As medicações para TDAH, as medicações de primeira linha, né? Porque existem vários tipos de medicações para TDAH, mas as medicações de primeira escolha são as medicações estimulantes. E aí muitas pessoas pensam o seguinte: nossa, mas vai estimular uma criança que já é super estimulada? Como que não vai dar certo? Vai ficar mais agitada, mais hiperativa, mais desatenta, mais... Não, eu preciso de uma medicação que acalme a criança. Mas na verdade não. Seu filho, ele é muito agitado, ele é muito desatento porque ele tem baixo autocontrole, baixa motivação, baixa nas funções executivas. Então, a medicação estimula e regula os neurotransmissores responsáveis por essas funções, por dar os impulsos nervosos lá, por levar a informação, tá bom? Então, é isso que as medicações fazem, estimulam o cérebro para regular tudo isso que está desregulado. E as pesquisas científicas indicam que a medicação é a única intervenção capaz de fazer isso de uma forma eficiente, de uma forma segura, tá? Uma outra pergunta que eu vejo que é muito comum me fazerem, né? É uma dúvida muito grande. Paula, o médico do meu filho deu 2 medicações. Tá correto usar mais de um medicamento para tratamento de TDAH? Sim, tá correto. Por quê? Porque nem toda criança é igual. Cada criança apresenta seus sintomas, as suas características particulares, as suas necessidades específicas. E tem muitas crianças que apresentam o quê?
comorbidades, que são aquelas parcerias não recomendadas, mas que às vezes acontece. Às vezes o TDAH não vem sozinho, às vezes ele vem junto com outra coisa, com um transtorno de aprendizagem, com um transtorno de ansiedade, com uma depressão, com uma fobia, com um TOD. Isso acontece. E aí, dependendo do que a criança está apresentando de prejuízos e de sintomas, muitos médicos acabam utilizando outras medicações para trabalhar esses sintomas. Então, lembra que a medicação para TDAH é para regular os sintomas do TDAH. Agora, vamos imaginar que a criança tem TOD e é uma criança extremamente desafiadora, uma criança extremamente opositiva, uma criança difícil. Então, é necessário, muitas vezes, entrar com uma medicação para deixar essa criança mais tranquila, menos desafiadora. Porque dessa forma ela não coleciona prejuízos, porque uma criança com TDAH e TOD é uma criança que vai brigar muito na escola, que vai se envolver em brigas familiares, a relação familiar fica extremamente desgastante. Então, é possível sim, tá correto utilizar mais de uma medicação se a criança apresenta essa necessidade, quando a criança apresenta essa necessidade, certo? Para tratar TDAH, não precisa, porque existem as medicações de primeira escolha para TDAH. Mas quando a criança apresenta algum tipo de comorbidade ou outros sintomas associados, então tá correto, ok? Por isso que é muito importante o seu filho passar por uma avaliação médica. O que funciona com o vizinho, com o filho da Mariazinha, com o amiguinho da escola, não necessariamente vai funcionar com o seu filho, porque o seu filho ele é único, singular, não existe outra pessoa igual a ele neste mundo. Então ele precisa ser avaliado de uma maneira única. E é o médico que faz isso, ok? Outra pergunta que me fazem, né? Medicação cura o TDAH? Não cura, porque TDAH não tem cura. A medicação, ela regula todas essas alterações, tá? A terapia faz com que a criança desenvolva estratégias e recursos para lidar com os sintomas do TDAH. O que acontece? TDAH não tem cura, só que em muitos casos, principalmente quando o tratamento é feito precocemente, de uma forma bacana, legal, adequada, essa criança ela vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto com muitos recursos, com muitas estratégias para lidar com o TDAH, e muitas vezes essa pessoa ela consegue se autorregular. Ela já entende o TDAH, ela já entende como funciona o cérebro dela, ela já sacou tudo, entendeu? E aí, o que acontece? Ela utiliza a medicação ao seu favor. Eu preciso fazer uma prova de um concurso público, sei lá. Então eu vou precisar me concentrar. E aí a pessoa utiliza a medicação naquele período. Ou um período do trabalho que está exigindo muito foco, muita atenção, muitas reuniões. Ela utiliza a medicação naquele período. Mas no decorrer, né, nos outros momentos, a pessoa consegue lidar com os sintomas do TDAH, porque isso não é um problema. Não é que não é um problema, é um problema, mas essa pessoa desenvolveu recursos ao longo de uma vida toda para lidar com isso. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Paula, entendi tudo isso, gostei de todas as respostas que você deu, porém, vou apagar aqui, peraí. Porém, ainda não me sinto segura em dar a medicação. Paula, eu entendi, eu entendo tudo isso que você está falando, eu entendo a importância da medicação, eu entendi, gostei de todas as respostas que você deu, porém, eu continuo insegura. Não me sinto segura, tô na dúvida. E eu tenho algo a te dizer. Que bom. Eu fico feliz que você não se sinta segura. Fico feliz que você esteja na dúvida.
Porque muito me espantaria se você dissesse amém a tudo que as pessoas dizem. O fato de você não se sentir segura demonstra a sua crítica. Crítica, quando eu falo crítica, né, eu não tô falando de ficar criticando, mas de a gente pensar criticamente sobre as coisas, sabe? Deixa eu ver o que é isso aqui. Não vou ficar aceitando tudo que me falam, não. Deixa eu entender, deixa eu estudar, deixa eu me aprofundar nisso. Então, ótimo que você não tá se sentindo segura, não tem problema nenhum. É ótimo. A minha pergunta é, o que você vai fazer com isso? Porque se você pegar essa insegurança, sentar no sofá e ficar tricotando a sua insegurança, cozinhando a sua insegurança, nutrindo a sua insegurança, alimentando a sua insegurança vai crescer e a chance do seu filho colecionar prejuízos é grande, porque você vai adiar uma decisão importante, que é dar ou não dar a medicação. Então, a minha pergunta é, o que você vai fazer com isso? Tá se sentindo insegura? Não tem problema nenhum, mas faça algo com essa insegurança. Pesquise, se informe, leia livros, artigos científicos, converse com pessoas que entendem do assunto. Acompanhe o meu canal, assista os meus vídeos que tem aqui no YouTube. Vai lá no meu Instagram, me segue lá no Instagram. Quando eu abro caixinha de perguntas, vai lá e comenta, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Se informe para que você possa diminuir a sua insegurança e para que você possa tomar uma atitude, uma decisão da melhor forma possível. Porque muito do efeito da medicação, né? Então, a medicação sim tem alguns efeitos adversos, não dá pra negar. Algumas crianças sentem mais, outras crianças sentem menos, mas existem os efeitos adversos como toda medicação. Só que muito da sua segurança vai depender da informação que você tem, do conhecimento que você adquiriu a respeito da medicação. Então, não adianta você decidir optar pela medicação, que é uma decisão importante, porque é do seu filho que nós estamos falando, mas fazer essa escolha de qualquer jeito, só porque o médico mandou. Não, se informe, porque senão você não vai conseguir ter constância no tratamento. No primeiro obstáculo, na primeira dúvida, você volta para trás e aí, meu bem, é muito pior. Porque aí você começa o tratamento e para no meio, aí você continua, daí você para no meio, daí você continua, vai virar uma bagunça. E essa não é a ideia, certo? Então, tá se sentindo insegura? Ok, mas faça algo com essa insegurança, certo? A insegurança vem do desconhecido, daquilo que eu não conheço, daquilo que é novo para mim. E para essa insegurança diminuir, você precisa então conhecer, se informar, ter o conhecimento. Ok? Eu espero que com esse vídeo e com essas respostas que eu trouxe a essas perguntas, você tenha um pouquinho mais de conhecimento, de informação. Espero ter ajudado você a se sentir um pouquinho mais segura. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo como é que foi para você assistir esse vídeo aqui comigo e você chegou até o final desse vídeo maravilhoso, tô feliz! E compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar dessa informação, tá bom? Se inscreve no meu canal, ativa a notificação para você ficar por dentro de todas as novidades e me acompanha nos meus outros canais, nas minhas outras redes sociais. Um grande beijo e até o próximo vídeo.